tentei trazer alguma coisa que pudesse nos ajudar a pensar a respeito de um tema que é importante para eles também, né? Ô Luciene, você vai deixar o Júnior prestar atenção? Ah, então beleza. Já chega causando, chega agora e fica falando ainda. Eu vou tentar fazer assim, porque aí pelo menos eu consigo fazer, né? Então, e eu queria tratar de um tema que fosse importante para todos, né? Tanto para os adolescentes quanto para aqueles que são os pais, para todos nós somos adultos, né? E sem querer ensinar ninguém, sem querer dizer como tem que fazer, porque eu, por exemplo, não tenho filho, então não vou dizer como um pai tem que tratar um filho ou vice-versa, ou uma mãe tem que tratar, né? Então eu quis fugir desse tema e tratar de alguma coisa que fosse relevante para todos, né? Eu tentei fazer um vídeo lá, que eu tentei fazer uma animação, não consegui. Aí veio uma vozinha assim e falou para mim assim: não sabe e não mexe. Deixa e faz o simples. Aí eu fiz o simples, peguei uma foto de uma mão, né, como se fosse Deus ali, criando o mundo, fazendo o mundo, e com a seguinte frase: antes mesmo de Deus criar a terra, tudo que nela há, Deus já tinha, e tudo que nela há, Deus já tinha um plano para resgatar toda a sua criação. Por quê? Porque quando Deus criou o mundo, Ele já nos criou com uma capacidade de escolha. Ele já sabia que o homem ia falhar, Ele já sabia que o homem ia errar, Ele já sabia que o homem ia comer o fruto lá do conhecimento do bem e do mal, tanto Adão quanto a Eva. Ele já sabia de tudo isso. Mas mesmo sabendo de tudo isso, Ele criou o homem, Ele criou a mulher. Ele poderia ter feito diferente. Deus poderia ter pegado o homem e a mulher, ter criado um bando de robozinho, colocado lá, sem a capacidade de escolher, e ele nunca teria dor de cabeça. Dor de cabeça nenhuma. Mas Ele foi lá e, mesmo assim, nos criou e nos deu essa capacidade de escolher, de querer mais, de não estar satisfeito nunca com aquilo que a gente tem. Pode ir lá, boca. E dentro dessa condição, Deus sabia que ia precisar, quando o homem escolhesse se afastar, Deus sabia que ia precisar trazer esse homem de volta, trazer toda a criação de volta, buscar todo mundo. E eu gostei muito dessa frase dessa palavra que se chama redenção. E que bom. Aqui eu estou vendo tão bem, ó, redenção. Está em vermelho. Ficou legal pra caramba aqui, mas ali não ficou bom. A palavra é redenção. Eu até peguei no Aurélio, e redenção ela é uma mistura de libertação, de salvação, de levantar uma pessoa, de levantar o caído, de dar mais uma chance, de dar oportunidade. É uma mistura de várias coisas, né? E essa palavra eu achei muito legal. É uma coisa que todos nós um dia na nossa vida precisamos entender e precisamos nos ver como redimidos. Não importa a idade, não importa se você é um adolescente, não importa se você é um adulto, não importa se você tem mais de 40, 50, 60 anos. A redenção, ela precisa acontecer na sua vida, como precisa acontecer na minha, como precisa acontecer na vida de todos que estão aqui. Um dia, Deus precisa redimir a sua vida, Deus precisa redimir a sua história. Em algum momento na sua história, Deus vai se fazer presente e vai redimir a sua história. Pode mais um. Já passei, já acelerei. Eu gosto muito de falar de começo e fim, e é muito interessante que no começo, quando se fala de plano, Deus começou a humanidade de uma forma. Então Ele criou um jardim, Ele colocou o homem, Ele criou os animais, Ele fez uma obra maravilhosa com as mãos dEle. Haviam rios, rio de água viva. Era o jardim do Éden,
né? Criado por Deus. E ele colocou o homem ali só para cuidar, né? Olha que legal, Deus criou, ele fez lá, colocou os caminhos, ele colocou as árvores, fez bonitinho. Acho que ele deve ter um bom conhecimento de jardinagem, né? Muito melhor do que muito jardineiro que a gente conhece. Então, se eu for levar para uma questão de qualidade, de técnica, talvez o jardim do Éden seja a coisa mais linda que qualquer pessoa já tenha visto, porque foi Deus que fez, foi Deus que colocou, ó, essa planta vai ficar aqui, aquela árvore ali, esse rio vai cortar por aqui. Então, quando Deus fez, provavelmente foi a coisa mais linda que alguém poderia ter feito. E ele vai, cata o homem, a mulher, e coloca lá e fala, cuida, administra, é de vocês. E dentro desse jardim, dentro dessa situação toda, tinha um rio da vida, que está fraquinho aí, e tinha uma árvore lá, que era a árvore da vida. Começou assim, né? Não começou só com um macaco, depois só para ir virando homem, para aquela conversa toda, né? Nós que somos cristãos acreditamos que começou assim. Num jardim, Deus colocou o homem, um primeiro casal, e aí eles foram povoando a terra como Deus permitiu. Mas aí a humanidade, Adão e Eva, escolheram se afastar de Deus. Eles escolheram ser iguais a Deus. Pela influência da serpente, eles escolheram se afastar. E não mais depender de Deus. Não mais depender de alguém que fez o rio, que colocou aquilo naquele lugar. Eles queriam fazer as coisas do jeito deles, né? Eu vou fazer do meu jeito, né? Então, eles estavam num lugar que já estava tudo pronto, né? Maravilha isso, né? Está num lugar que está tudo prontinho, você não precisa esquenta a cabeça, tal. E aí, mas não, a opção deles foi por, não, eu quero do meu jeito. Eu quero fazer da minha forma. Eu quero ter a opção de escolher entre o bem e o mal, mas do meu jeito. Como a serpente disse para ele, né? Se você comer, para Eva, se você comer, você não vai morrer. Você vai ser como quem? Como Deus. Quando eles se dão conta daquilo que a serpente diz para eles e se tornarem como Deus, aí eles falam assim, não, então beleza, então eu quero, porque eu quero ser igual a Deus, eu quero ter essa condição de ser igual a Deus. Volta um pouquinho aí, por favor. Isso. A humanidade, ela escolhe se distanciar de Deus, dos valores de Deus, do cuidado de Deus e da presença de Deus. É interessante, porque assim, lembra lá quando Adão e Eva, eles veem que eles estão nus, o que eles fazem? Eles se escondem, né? Então, desde aquele dia até hoje, a humanidade se esconde de Deus, né? É uma coisa que está dentro da gente. A gente não quer mostrar o que a gente tem aqui dentro. A gente não quer ser transparente. A gente se esconde. E que dirá tentar se esconder de Deus? Como alguém pode se esconder de Deus? Como você pode se esconder de Deus, ô Júnior? Dá para se esconder? Não dá. Aonde quer que você vá, quem que está lá? Se o lugar for bom ou ruim, Deus está lá? Deus está. Independente do lugar. Não adianta achar que você vai entrar num lugar e Deus não vai estar lá. Você olha o lugar e fala assim, esse lugar é ruim, eu vou entrar e Deus não está aqui. Deus está lá também. Aí você fala, vou entrar num outro lugar, o lugar é bom. Aqui Deus está. Deus está em todos os lugares. Então não dá para você se esconder da presença dele. E uma das primeiras coisas que a humanidade fez quando abriu os olhos depois de comer o fruto foi se esconder de Deus. Só que Deus, lá no começo, ele já tinha um plano. Ele já sabia que a humanidade ia pecar, ele já sabia que a humanidade ia se afastar, ele já sabia que o homem ia
fugir, né? Que ele ia correr, que ele ia escorregar. Mas ele nunca parou de trabalhar. Não diz lá num texto, acho que num salmo, que Deus nunca dorme? Né? Ele não dorme. Aí eu estava prestando atenção, outro dia alguém fez uma música sobre sonho, e aí eu falei, mas se Deus não dorme, sonha acordado. Deus não sonha, porque Ele não dorme. Beleza, deixa eu falar. Deus não sonha e não dorme, né? É muito interessante isso, Ele está sempre acordado. Ele está sempre prestando atenção em tudo o que está acontecendo. Em tudo aquilo que nos rodeia. Em tudo aquilo que se passa ao nosso redor e ao redor da humanidade. Ele não manipula ninguém. Ele nunca manipulou. Vocês que estão aprendendo aí nos finais de semana sobre, às vezes, história e sobre todas essas coisas, a gente às vezes vê que existem pessoas que elas começam num governo, numa empresa, em locais que ela começa e daqui a um tempo ela já está manipulando todo mundo está fazendo o que aquela pessoa quer, sem saber por que está fazendo. E essa situação de manipular é uma coisa que o homem está muito habituado, que ele gosta muito de fazer. A gente gosta de manipular os animais, né? Você gosta de olhar para o cachorro, só de olhar para ele... Mateus que faz isso, né? Cadê o Mateus? Com a bebel dele lá. Que a cachorra... A cachorrinha, ela vai, quando ela põe a pata dentro de casa, ele olha assim, bebel, a cachorra... Já vai para o canto lá. É nosso, é do homem ter essa necessidade de manipular. Mas essa necessidade ela não é de Deus. Deus não é assim. Deus não manipula ninguém. Deus não te força a nada. Ele nunca vai forçar você, que é adolescente, a ser um cristão. Às vezes eu falo para eles assim, que Deus não tem neto. Deus só tem filho. Se os pais deles são cristãos, não quer dizer que para Deus você seja. É importante que você tome a sua decisão, que você escolha, que você assuma a sua condição de cristão, que seja uma decisão de cada um deles ser cristão, que não se apoiem só no pai, na mãe, no tio, no avô. Tem que ser uma decisão de cada um de nós, o cristianismo. Mas se você não acredita em Deus, não quer dizer que Ele deixe de existir. Não quer dizer que Ele deixe de estar trabalhando. Não quer dizer que Ele deixe de estar agindo. Ele continua agindo, continua trabalhando. Com graça e com amor. Deus não manipula, Deus atrai. Deus atrai você. Né? Ele não manipula ninguém, Ele só vai te atrair. Ô Júnior, você esquece o telefone de uma menina que você gosta? Você esquece o telefone de uma menina que você gosta? Não. Nunca, né? Ei, Juan, você fica pensando no rosto da menina que você gosta, você fica pensando ali, não fica? Não, né? Não. Não fico. Só que assim, você não quer vê-la? Você não quer encontrar com ela? Quer, não quer? Todo mundo que gosta quer. Ela precisa ir lá na sua casa, lá ficar batendo lá na sua porta, lá para você querer vê-la? Não, né? Quando a gente ama alguém, a gente quer estar junto, a gente quer estar perto, a gente quer estar próximo. Você não quer estar distante. E Deus, Ele trata da mesma forma. Ele quer que você se aproxime dEle por amor. Deus não quer que você se aproxime dEle por livre e espontânea pressão. Porque Ele não precisa disso. Né? Ele conhece toda a sua vida. Ele sabe o que aconteceu ontem. Ele sabe o que acontece agora. E Ele sabe o que vai acontecer daqui a 50 anos. Ele conhece toda a sua história. E durante toda a sua história, Deus sabe os momentos certos, a hora certa, o ponto certo, o local certo, aonde Ele vai chegar, aonde Ele vai chegar e se aproximar de você,
porque é o momento propício para aquele momento você olhar para ele e aí, né? Da liga, né? Valeu. Aqueles que são atraídos por Deus, eles se tornam pontos de referência, seria como um cartão de visita. É como apresentar a Deus, é como se Deus fosse se apresentar para alguém que se aproxima, que já se aproximou dele, e ele pegasse, por exemplo, a Lu e falasse assim, ó, eu sou Deus, eu sou assim. Aí pega a Lu e coloca na frente de todo mundo. É como se ela fosse a forma como Deus age na vida da Lu, é a forma como a gente passa a enxergar Deus. É a forma como a gente passa a dizer, nossa, Deus fez isso na vida da Lu. Nossa, Deus é tão amoroso com ela. Nossa, Deus cuida. Um Deus cuidadoso, um Deus amoroso, um Deus que promove a paz, um Deus que dá paciência. Não, Lu, tem que ter paciência com a Silvia, tem. E a Silvana tem que ter paciência com a Lu. Então você começa a ver que Deus é paciente, porque Ele promove a paciência no coração dela. Aí você fala assim, a gente está vendo Deus? Não, eu não vejo, Deus é invisível, eu não consigo ver. Também para vocês que são adolescentes, que é hora de vocês começarem a reparar em Deus. Como? Olhando para aquilo que acontece ao redor de vocês e pedindo a Deus para que Ele abra os olhos de vocês, para que vocês vejam, para que vocês enxerguem, para que vocês possam ver que naquele momento, aquela situação, só Deus poderia ter feito aquilo. Só Deus poderia ter agido daquela forma. Só Deus poderia ter feito aquela situação mudar. Outra pessoa não. Só Deus. E é bom que a gente comece a se exercitar. Se eles começarem a se exercitar agora, quando eles forem na minha idade, eles vão enxergar muito mais do que eu enxergo. Vão começar a ver muito mais do que eu vejo. Quando olhei a terra ardendo, tal foguete. Mas ela é boa essa música, pô. Vamos lembrar de 3 pessoas que foram instrumentos de Deus. Vai lá, boca, arrepia. Ismael, Jacó e o filho pródigo. Eu vou correr. Ismael. Eu vou ler lá o texto. Não vou ler vamos ler o texto, vamos lá. Gênesis. O que eu achei legal, assim, eu quis pegar 3 histórias de gente que podia dar muito errado na vida. Gente que podia ser a pior pessoa do mundo e Deus foi lá e interferiu na vida delas e essas pessoas melhoraram. Gênesis 21, 8 até o 17. Estão com o celular aí? Não, né? Não estou com o celular. Então eu vou ler para vocês, vocês prestam atenção. Do 8 até o 17, vamos lá. Eu coloquei o seguinte, que Ismael ele é fruto do jeitinho brasileiro. Essas 3 pessoas aí que eu coloquei, elas são um pouco parecidas com a gente, que é brasileiro, né? O Abraão e a Sara, eles tinham uma promessa de Deus de ter um filho. Ela já estava velha, ele também. Eles foram lá e deram um jeitinho. Então foram lá e a Sara pegou a serva dela, deu para Abraão e falou assim, ó, tem um filho com ela. E aí eu vou adotar esse garoto e ele vai ser o seu descendente. Tudo fácil, né? Na hora é fácil. Ela vai ter o filho para mim, eu pego o filho, eu crio, o filho é meu e eu vou adotar o filho. Ela só esqueceu de que tinha uma mãe na história, tinha uma outra pessoa na história. Tinha uma terceira pessoa que era Agar, que era a mãe do Ismael. Mas é básico, a gente quando quer fazer uma besteira, uma bobagem, a gente é assim também. A gente nunca se preocupa com a terceira opção, nunca se preocupa com a consequência da bobagem que a gente vai fazer. Então vamos lá, o menino cresceu, né, Isaac, né? Aí Deus vai lá e fala assim, ó, fez besteira, mas beleza, eu vou te dar um outro filho, eu vou manter a minha promessa e Sara vai ter um filho. Ela foi lá, ficou grávida, com qual idade? Eu não lembro a idade que ela ficou grávida. Quantos? Uns 90, né? Não sei, não lembro. Ela ficou grávida já bem, uma idade bem avançada. Aí vamos lá, 8. O menino cresceu e foi desmamado. Aqui já está falando de Isaac, não de Ismael.
Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, que a egípcia dera, agora é a filha de Agar, a egípcia, né? Antes era Agar, minha escrava, agora é filha de Agar, a egípcia. Dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Boazinha. Isso perturbou demais a Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo do arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar. Básico, né? Abraão vai lá, fala assim: vou me livrar de um problema, né? Mas Deus já tinha dito para ele que ele podia dispensar ela e mandar ela embora. Ele vai lá, pega um negocinho de comida lá, dá uma vasilha, bota uma aguinha no ombro. Pode ir. Coitada da mulher. Pode ir no meio do deserto, não tem nada. Não é igual aqui que você manda o fulano: ó, vai, desce ali o Rio Pinheiros e vai sentir Interlagos. A pessoa olha para o deserto, só vê areia, amigo. Não vê nada. Só vê as dunas de areia assim, mais nada, e vai. Aí pega a mulher, pega o filho, que antes era a solução, agora virou problema. E Ismael é isso, né? Ele era a solução para tudo. Depois ele virou um problema gigantesco para administrar. Eles despedem Ismael, e Ismael vai embora com a mãe. Ela para num determinado momento que acabou a água, andando num lugar que é fresquinho. É como aqui, né? Nas praias aqui do Brasil. Não é. Deve ser um pouco calor. Chega uma hora, acaba a água. Ela acha um lugar, fica distante, deixa o menino parado no chão e anda e vai embora. E fica longe, porque ela pensa: eu nem quero ver ele chorar e nem quero ver a hora que ele vai morrer. Porque uma hora ele vai morrer. Beleza, próximo. Uma outra figura, Jacó. Jacó já nasceu agarrando o calcanhar do irmão dele. Ele era gêmeo com Esaú. Como é que Esaú era, o Gabriel? O irmão do Jacó. Você lembra? Hã? Quem está falando aí? Ele era todo cabeludo, né? Esse era o Esaú primeiro. Deve ter dado muito enjoo na mãe de Esaú, né? Porque o pessoal fala que quando tem muito cabelo dá enjoo. Acho que aquela mulher devia enjoar toda hora, né? O cara era o Chewbacca, né? Do Guerra nas Estrelas. Queria fazer aquela voz lá do Chewbacca lá. Bom, deixa pra lá. Vamos voltar aqui. Então, nasceu lá o Esaú, tal, da mãe, que ela não podia ter filho. Na Bíblia tinha muito disso. A mãe era estéril. O pai vai lá, ora. Deus vai abençoar a mãe. Ela era estéril, ela passa a poder dar luz. Ela dá luz a Esaú. Esaú é o primeiro que nasce. Quando ele nasce, antes deles nascerem, Deus faz uma promessa e para Rebeca, né, que é a mãe deles, e fala para eles assim: ó, o mais velho vai servir o mais novo. Deus já fala isso no começo. Aí a mãe só fica aquilo na cabeça, beleza, então. E o mais novo, o mais velho, ele era uma pessoa mais bruta, né, mais de caça, mais de ficar não sei quanto tempo fora, caçando, era um cabra macho mesmo. O outro era mais tranquilo, era mais de casa. E ele se envolvia mais com a Rebeca. Então ela pega e começa com o filho traçar um planinho ali para ir ajudando esse filho que ela sabia que um dia ia mandar no outro e tudo mais. Aí está lá, Gênesis 27, 24. Aí, o que ela faz? Ela chama lá
tinha uma coisa muito forte naquela época, que era a bênção do pai. Para mim, pode ser que eu esteja enganado, né? Aí o Marcos pode me corrigir, quem aqui quiser corrigir, não tem problema. Mas é como se fosse um testamento também. Além da bênção espiritual que ele colocava na mão do filho, o primogênito, a pessoa que recebia a bênção, ele também recebia um monte de coisas do pai, quando ele abençoava. Então o pai fala assim, se o pai tinha terra, por exemplo, que tinha de um lado, tinha árvore, rio, não sei o que, e pananã, e plantação, e pomar, e a área mais bonita que ele tinha, quando ele está lá abençoando o filho, ele fala assim, do seu vai ser não sei o que, as suas terras serão não sei o que, ele já está pensando, aquela parte da terra que é a boa, que é a melhor, que é tudo do bom e do melhor, ele está dando para esse filho que ele está abençoando logo de cara. Então não era só para mim, não era só uma questão espiritual, também tinha uma questão aí de tudo aquilo que Isaac tinha conquistado, naquele momento ele abençoa o filho e fala assim, isso tudo é teu, você vai ser abençoado tanto espiritualmente, mas eu estou morrendo, alguém vai ter que administrar isso, então você administre isso. Não sei. Se não está certo, fala aí que está beleza. Às vezes sim, mas talvez não descendência. Que passaria a ser a linhagem principal daquela família. Beleza, isso é mais importante ainda, porque seria se a gente entende que Deus tem um plano e que desse plano vai nascer um dia Jesus, então ele está trabalhando para que de uma certa linhagem, desde Abraão, caminhe até o nascimento de Jesus. Então Deus não faz nada à toa, né? Não é nada por acaso. Então ele vai trabalhando para que essa linhagem também se dê. Legal. Aí vamos lá. Jacó vai lá, esperto. O irmão de Jacó era o quê, ô Gabriel? O que ele era, Bruno? Então vamos lá. Estava lá o cara. Como é que Jacó... Porque Esaú tinha pegado todos os pelos que tinha lá no reservatório. Jacó não tinha nada. Então, como é que Jacó vai lá para ser abençoado pelo pai? A mãe pega uns pelos lá de uns bichos, coloca em cima de Jacó, porque Isaac já está muito velho, ele já não está enxergando direito, e ele vai usar o quê? O tato. Então ele vai chegar em Jacó, vai pegar e vai saber se é o filho Esaú. Aí ele chega lá, é muito louco isso aqui. Aí ele chega lá e fala lá, 27, Gênesis 27, 24. Isaac perguntou outra vez, você é mesmo meu filho Esaú? Porque ele chega lá, pai, eu trouxe aqui a sopa, né? Porque o Esaú fala assim, vai lá, faz uma sopa e vem aqui, Esaú, que eu vou te abençoar. Esaú pega e vai para a floresta. Pá, vou lá caçar, vou fazer uma sopa, vou trazer para meu pai. Sabe de nada, né? Enquanto isso, o outro já estava lá, já tinha feito alguma coisa, já está com o negócio mais ou menos pronto, e chega lá para o pai, falando, pai, aí ele fala, quem é? Aí ele, seu filho Esaú. Mas não era Esaú, era Jacó. Aí o pai fala, é você mesmo? No 24, aí ele fala assim, sou. Então lhe disse, meu filho, traga-me sua caça para que eu coma e eu abençoe. Jacó trouxe e seu pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai, Isaac, lhe disse, venha cá meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou, e quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu orvalho e da terra riqueza, com muito cereal e muito vinho, que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada, também preparou uma comida saborosa, trouxe para o seu pai e lhe disse, meu pai, levante-se, coma da minha caça, para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe seu pai, Isaac, quem é você? Aí ele fala, eu sou Esaú, seu filho mais velho. Aí Isaac, profundamente abalado, começou a tremer muito e disse, quem então apanhou a caça e trouxe a mim? Acabei de comê-la
antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Então Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, deu um forte grito e cheio de amargura implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente, recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que seu nome é Jacó. Jacó, que significava traiçoeiro, né? Alguma coisa assim do gênero. Então ele pergunta para o pai: o senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Aí Isaac respondeu a Esaú: eu constituí ele senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. O que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: meu pai, senhor, apenas uma bênção, abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho, que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Ele fica desesperado, irmão, né? Ele fala assim: não, deve ter sobrado alguma coisa aí na rapa, aí sobrou alguma coisa para mim. Isso aqui não parece parece até uma coisa ruim, né? Mas acho que para ele foi bom. Mesmo ele falando: ó, sua parte vai ser isso, você vai servir seu irmão, você vai fazer isso e aquilo, mas ainda sobrou alguma coisa. Ele ainda saiu com alguma coisa de lá, Esaú. Ele poderia ter saído sem nada, né? Mas pelo menos ele saiu com alguma coisa daquela situação toda. Próximo. Essa outra pessoa é uma pessoa que Jesus conta a história. Ele fala uma parábola e ele compara o reino do céu à situação dessa família aí. Que é o filho pródigo. Cansado de viver à sombra do pai. Quantos aqui já citaram essa história do filho pródigo? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Beleza. Cansado de viver à sombra do pai, ele pede para que seu pai divida a herança com o pai em vida. Normalmente se divide a herança quando o pai morreu. Só que ele quis dar uma forcinha aí, precisando de alguma coisa, queria sair dali e falou: ó, pai, eu não sei, mas não é a mesma coisa que você pede, que desejar que seu pai morra? Né? Parece que ele está demorando para morrer, então você vai lá e pede a herança antes, né? É a mesma coisa que você desejar que ele morra logo. Principalmente naquela época, o negócio devia ser mais nervoso do que hoje em dia, né? Ele pega a sua parte, vai embora, as suas ações vão pródigo quer dizer gastador, né? Quer dizer desperdiçador. Então ele pega todo o dinheiro que ele tinha, ele sai desperdiçando por aí, sai aprontando, fazendo a festa. E aí ele se torna, quando o dinheiro dele acaba, ele vai se tornar ele vai trabalhar com porco. E porco, para quem era judeu, era a pior coisa que tinha, porque porco não era uma coisa pura, era uma carne impura. Então, se tinha um trabalho que era degradante, horrível, era trabalhar com porco. E é com isso que ele vai trabalhar. Então, se você trazer para os dias de hoje, se você escolher uma pessoa que tinha muito dinheiro, e ela chega para o pai e fala assim: ó, me dá a minha parte aí que eu quero sair, eu preciso do dinheiro. Fala no texto que ele, quer ver? Vamos lá ver lá no texto. Lucas 15. Lucas 15, 11, né, até 16. Vamos ler a partir aqui, do 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. O pai dividiu todo o dinheiro dele entre os dois filhos, né? Pega a parte e entrega para um, o outro fica lá com ele. Só que ele achava que o filho ia ficar lá perto. Só que depois de um tempo o filho cata tudo e vaza. Então enganou o pai aí. Aí
lá no 16 ele fala, no 15 ele fala, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, ele do filho do Roberto Justus aí, do filho do Ike Batista, passa para um cara que sei lá, o pior trabalho que você possa imaginar aí. Imagina aí o pior trabalho. Que trabalho lá que você está lá no restaurante lá, caindo. Sabe, eu vi uma reportagem esses dias de um lixão e as crianças lá pegando coisas lá do lixão lá e comendo daquilo. Né? É um extremo, mas é esse extremo que Jesus quer mostrar. Ele quer falar desse extremo. O cara tinha tudo. O cara saiu, perdeu tudo, e ele foi até o fundo do poço, e ele foi lá para aquele lixão lá, ele ficou trabalhando lá, catando sobra, e da sobra ele tirava alguma coisa, se ele encontrasse, ele tirava para comer. Próximo, boca. Apesar da gente não enxergar a Deus, nem seu modo de agir, não quer dizer que Ele não esteja fazendo algo. Não quer dizer que Ele não esteja presente. Deus continua ali, continua presente. Deus estava presente lá no assalto de vocês lá, ô Gabriel? Estava? Estava. Deus estava presente lá. Eles foram roubados. Estavam bagunçando lá, andando de skate, numa boa, chega lá o ladrão. Tudo bem? Dá o celular. Deus estava lá na hora também. A gente sempre imagina que na hora da dificuldade, Deus não vai estar, mas Deus está. Deus está em todo momento, em todo lugar. Deus estava lá, acompanhando vocês lá na hora do assalto, livrando vocês de uma coisa pior que poderia ter acontecido. Deus estava, naquele momento, livrando a vida de vocês. Se a gente prestar atenção na vida dessas 3 pessoas que eu estava relatando, a gente vai conseguir enxergar Deus ali presente. Ismael, ele acaba sendo salvo por Deus, lá no deserto. E eu não sabia disso. Depois é legal, né, que você vai estudando, aí você vê que ele estava lá no dia do enterro do pai. Né? Abraão foi enterrado, e apesar dele ter mandado ele embora, no dia do enterro de Abraão, estava lá Isaac. Estava lá Isaac e Ismael do lado dele. Vamos ler lá para a gente comprovar isso. Gênesis 25, de 1 a 11. O plano que Deus tem, Ele continua executando. Ele não para nunca de executar. E olha como Abraão era danadinho, né? Esse Abraão não era brincadeira não, hein, meu? Gênesis 25. Abraão, depois que a Sara, deu trabalho essa Sara também, né? Depois que a Sara morre, Abraão vai lá e se casa com outra mulher chamada Quetura. Ou Quetura, não sei. Ou Quetura, sei lá, sabe mesmo. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinirã, Joquzã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquzã gerou a Sabá e... Que nome louco. A partir do 4. Os filhos de Midian foram Esá, Efer, Enoque, Abidá, Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque. Mas para os filhos das suas concubinas, Deus deu presentes, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 165 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre. Esse Isaque aqui, ó, é o mesmo Isaac É o mesmo Isaac que
Não, Ismael é o mesmo que... Onde que está a parte? Aqui, está aqui, ó, 21. No capítulo 21, a partir do 17, quando Agar está lá e ela se afasta, que é a mãe de Ismael, ela se afasta porque ele está lá, ela deixa ele lá no deserto chorando, porque eles não têm mais comida, eles não têm mais água, ela se afasta, ela começa no 17, ela começa a chorar. Deus não tinha dito para Abraão que ele ia cuidar? Deus não falou, pode dispensar ela que eu vou cuidar, pode deixar ela aí com o filho que eu vou cuidar? Quando ela está no deserto chorando, e é muito importante a gente entender que Deus, Ele nunca desiste daquilo que Ele diz que vai fazer, Ele sempre executa o seu plano. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e viu uma fonte, e foi até lá e encheu de água a vasilha, deu de beber o menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. E vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher na terra do Egito. Então Deus foi lá, pegou Ismael, salvou a vida dele, cuidou dele, e ele cresceu e se tornou provavelmente muito conhecido na região dele, e hoje ele é pai das nações da Arábia, né? Creio. Pai dos árabes. Então Deus tem ou não tem condições de pegar o plano dele e ir até o final e levar a gente para esse caminho? Ele tem. Próximo. Jacó aprontou até no regresso para casa, em um determinado momento, depois dele já ter... Ele foi esperto e depois foram espertos com ele, né? Ele foi lá, viu uma menina, gostou dela, aí o pai da menina chegou para ele e falou assim, ó, trabalha 7 anos que eu te dou a mão da fulana que você quer. Aí ele foi lá, trabalhou 7 anos, o pai da menina pega no dia que ele vai casar, naquele tempo não mostrava direito, né, o rosto da pessoa com que o cara ia casar. Eu acho que até uma coisa legal para você, Juan, isso aí. Aí o pai vai lá, o tal do Jacó. O Jacó, quando ele vê que ele já está casado com a menina, ele olha e fala assim, epa, mas essa aqui não é a menina que eu queria. Aí o pai fala assim, eita, mas então, por esses 7 anos é essa aí que você vai ter. Você não vai ter outra não. Aí o cara pega e fala assim, não, eu quero a outra. Então trabalha mais 7 anos, que aí eu te dou a outra. Aí ele trabalha mais 7 anos, e aí Labão era o nome do pai da menina, do sogro dele, chama Labão, ele pega e entrega a outra filha que Jacó queria. Ou seja, ele passava a perna em um, e na vida dele, depois, outra pessoa passou a perna nele, né? Isso aí é básico, né? A gente sabe, né? O que você planta, você vai colher. E ele cresce nessa região onde o sogro dele vive, ele adquire muitas riquezas, ele é muito abençoado também pela bênção que o pai dele deu, e ele ganha muito dinheiro, ele tem um monte de gente que trabalha para ele, os filhos dele crescem, e ele retorna para casa, ele se vê no momento de retornar para casa. No meio do caminho, vamos lá, Gênesis 32, 22, no meio do caminho, naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar e passar a passagem de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que ele possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio o homem e se pôs a lutar com ele, até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou a articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa. Enquanto lutavam, então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é seu nome? Jacó.
Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntou o meu nome? E o abençoou ali. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer o sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Jacó, ele pediu para ficar sozinho aqui, ele atravessou tudo que ele tinha, pediu para ficar sozinho lá do outro lado do rio. Pode ser, né? Não relata, mas pode ser que ele estava fazendo uma análise da vida dele, porque do outro lado do rio estava esperando o tal do Esaú. E ele ia encontrar com o cara lá, o cara que ele tinha enganado. Então pode ser que ele estava fazendo assim, né? Sabe quando o cara está fazendo lá o epitáfio dele, né? Viveu bem, não sei o quê, teve muitas mulheres, muitos filhos, cresceu, viveu tantos anos e, puf, morreu. Talvez ele estava achando que é isso que ia acontecer, quando ele encontrasse com o irmão dele, atravessando o rio. E talvez ele não estivesse pronto ainda para encontrar o irmão. Talvez ele não estivesse pronto ainda para chegar naquela terra aonde ele viveria. E aí desce uma pessoa e luta com ele, fere ele, e ele atravessa o rio, nesse momento, mancando. E se ele já estava diferente por dentro, agora ele estava diferente por fora também. E se ele antes tinha um nome, agora ele já tinha outro. E se ele antes era um trapaceiro, enganador, traiçoeiro, agora ele era uma pessoa que lutava e que tinha vencido. E que tinha lutado com Deus e que tinha lutado com os homens. E Deus traz Jacó e muda essa pessoa que antes estava ali agarrada no calcanhar do irmão, e depois é uma outra pessoa, e depois é uma pessoa transformada, né? A vida transforma a gente. Mas se a gente se vê dentro do plano de Deus, essa transformação ela é melhor. Você pode escolher que transformação você quer na sua vida. Vocês que são jovens podem escolher. Mas é melhor que você escolha estar dentro do plano de Deus. Porque essa transformação ela é melhor. Ela traz um fruto melhor. Próximo. Pode ir na próxima, Boca. O filho pródigo cai, envergonhado. E aí ele pega e volta, regressa e fala assim: eu vou trabalhar para o meu pai, que é melhor do que ficar aqui. Porque o pai dele era muito rico. Ele regressa, chega lá diante do pai, ele vai ensaiando a fala durante o caminho, todo mundo conhece a história. Ele vai ensaiando como ele tem que dizer para o pai. E ele fala que vai chegar diante do pai, vai falar que pecou contra o céu, contra o pai, que ele não é nem digno de chamar de filho. Só que ele se surpreende com o quê? Aonde o pai está esperando ele? O pai vê de longe ele chegando e vai correndo. O pai não espera ele chegar em casa, o pai vai lá e já abraça ele. O pai não olha simplesmente para o filho como, não pensa em tudo que ele deu para o filho gastou. Ele só pensa que o filho voltou. Aí ele chama os servos, pedem para trazer um anel, pede para dar uma festa, pede para matar o melhor, colocar a melhor comida na mesa, porque o filho dele que estava perdido tinha voltado. Próximo. Deus quer se apresentar às pessoas que nos rodeiam assim, como aconteceu com esses homens. Eu costumo falar lá onde eu trabalho, o pessoal pergunta para mim a respeito da Bíblia, e fala, às vezes tem um que me fala assim: eu já li a Bíblia. E uma vez eu escutei o Marcos falando isso para mim, né? Eu já li a Bíblia e não entendi nada. Ou eu já li a Bíblia e é um livro muito bom. E o Marcos um dia falou que a Bíblia ela conta a forma como Deus quer se mostrar e se relacionar com a humanidade. A Bíblia, a história não é do homem, mas é a história de Deus. Como Deus começou e como Ele termina esse relacionamento com a humanidade. E aí eu costumo falar para eles: tenta ler a Bíblia com essa ótica, né? Tenta ler a Bíblia pensando que Deus
que é a forma como Deus tratou com as pessoas, a forma como Deus agiu com aquelas pessoas. Porque a gente tem um monte de coisa, e a gente age de formas muito diferentes, mas Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser sempre. Então, a forma dele agir e de redimir as pessoas, como foi com o próprio Jó, né, que num determinado momento perde tudo, sofre o pão literalmente que o diabo lá vai lá e amassa, e depois ele começa a falar um monte de coisas, e Deus vem e fala para ele: onde você estava quando eu criei o universo? Onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu fiz aquilo? Onde você estava quando eu formei as estrelas? E paraná, e paraná. Deus dá uma bronca nele, e ele para e fala assim: eu falei daquilo que eu não sabia, e eu sei que o meu Redentor vive. E ele chega à conclusão de que ele não é nada diante desse Deus, e que esse Deus realmente pode fazer o que ele quiser, que esse Deus realmente pode dar tudo para ele, pode tirar tudo dele, pode fazer dele uma pessoa muito importante, pode fazer dele uma pessoa sem importância nenhuma, e que esse Deus é aquele que redime a alma dele, é aquele Deus que quando ele quer ele levanta, e quando ele quer ele abate. Próximo. Todas essas pessoas vêm mostrando que Deus vem interferindo na vida de muita gente, na vida de alguns não. A tendência que a gente vê no mundo hoje é que as pessoas, elas querem cada vez mais distância de Deus, querem cada vez mais ficar longe de Deus. Hoje em dia já está faltando muito amor, está faltando graça, está faltando redenção. Seja a gente agindo de uma forma graciosa e amorosa com as pessoas, seja do contato com o próprio Deus. Porque se a gente não tem um contato com o próprio Deus, como é que você vai ser amoroso com alguém? Como é que você vai ser gentil? Como é que você vai ser bondoso? Como é que você vai... E como é que você vai apresentar esse Deus? Porque o propósito é que a gente vive falando: eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus faça isso, aquilo, outro. Mas, se é dentro desse propósito de Deus, se é dentro do plano dele, eu tenho certeza que ele faz. Né? Próximo. Então, aí eu coloquei uma música e eu queria falar um pouco dela, né? Essa música eu coloquei porque assim, a gente às vezes tem se deparado com uma sociedade muito individualista, né? Muito pouco uma sociedade que não se envolve, né? A gente não quer se envolver com ninguém, a gente não quer estar próximo de ninguém. E a gente olha, não põe ainda não, Boca. Tá. E a gente olha para essa sociedade, a gente fala assim: o povo sabe o que está faltando? Né? Será que a gente que foi atingido por Deus, a gente sabe o que está faltando? Para que as pessoas que estejam ao nosso redor tenham conhecimento de Deus? Porque assim, se você que é adolescente, está lá na sua escola, está lá estudando, a referência que as pessoas têm de como Deus age, de como Deus faz, são vocês. Porque a forma como vocês pintam Deus é a forma como as pessoas vão ver. Se a gente pinta um quadro de Deus, que é um Deus que só me castiga, que só me maltrata, que só isso, aquilo outro, é esse retrato que eu estou levando para todo mundo ver. Agora, se eu pinto um Deus que é amoroso, que cuida, que enviou um filho porque me ama, que deu do melhor dele por minha causa, é esse Deus que as pessoas vão ver. Mas como que você mostra isso?
falando que Jesus morreu por você, por mim na cruz, se você não age, se você não demonstra isso com o seu colega lá, com a pessoa que está ao seu redor, não dá só para falar. A sua vida é que é o cartão de visita. Essas pessoas todas, nós sabemos que Deus estava ali, junto delas, porque a história de vida delas mostra. Você consegue olhar para a vida delas e você enxerga, Deus estava lá. Naquele momento foi Deus, naquele momento foi Deus que agiu. Por isso que eu posso acreditar que Deus pode mudar, que Deus pode alterar o curso da nossa história. Porque a gente vê na história da vida dessas pessoas que ele foi assim. E aí você vai encontrando um monte de gente pelo seu caminho hoje, que você vai vendo e falando assim, poxa, Deus curou aquele fulano, Deus abençoou aquele fulano. Poxa, aquela pessoa estava desse jeito, ela está assado. Poxa vida, aquela pessoa não tinha nenhuma alegria de viver, mas hoje ela tem. Deus pode e continua fazendo essas coisas hoje, alterando o curso da vida das pessoas e trazendo para o plano dele. Aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma obra na história da humanidade também. Não é só na sua vida, nem na minha. Na história da humanidade, Deus começou uma obra. E nós estamos inseridos nessa obra. E Ele vai atingir a vida das outras pessoas através de nós. Através de você que é adolescente, através de mim.